Pessoal, tudo bem com vocês? Voltei para a gente dar início então aos nossos estudos, né? Dar continuidade, na verdade. No primeiro vídeo a gente já trabalhou um conceito, né, do livro da Louise Hay, onde falava a questão do como mudar. Então, só resgatando rapidinho, como mudar é estar disposto a mudar. A partir do momento que nós temos a intenção de mudar, essa decisão está tomada e isso por si só já faz uma diferença imensa na nossa vida. E até complementando esse conceito, hoje eu quero trazer uma proposta de conversar com vocês a respeito da física quântica e como que a física quântica pode mudar a nossa vida, né, a nossa percepção de mundo. Eu não sou uma autoridade, eu não tenho aí uma formação, uma habilitação para falar sobre física. Porém, o conceito que eu quero tratar aqui hoje é um conceito, apenas a questão conceitual mesmo, né? A física, os primeiros experimentos de física quântica, eles foram realizados há mais de 200 anos. O principal deles é a dupla fenda. E para quem quiser se aprofundar mais tecnicamente no assunto, tem um documentário no YouTube muito bom, que chama Quem Somos Nós. E nesse documentário Quem Somos Nós, isso é aluna, tá, gente, que quer participar do vídeo. E nesse documentário Quem Somos Nós, eles tratam, tem um trecho ele é só feito por físicos, assim, super renomados, PhDs, físicos do mundo inteiro. E tem um trecho do documentário que eles explicam detalhadamente esse experimento através de uma animação. Então, fica bem fácil de entender. Para que hoje, porque eu quero falar com vocês hoje, o que é importante? É realmente a conclusão do experimento. Esse experimento, ele prova que nós criamos a nossa própria realidade, a partir do momento que ele comprova que o elétron, o átomo, ele se comporta de acordo com o observador. Ele pode ser tanto onda como partícula. Então, a partir desse experimento, por exemplo, foi desenvolvida toda essa tecnologia sem fio, celular, internet, enfim, qualquer transmissão de informação sem fio, ela vem através dessa tecnologia, né? Através dessa ciência que fica comprovada a partir daí. Como eu falei, quem quiser se aprofundar mais tecnicamente, procura. Para nós, o que importa é isso, nós criamos a nossa própria realidade. A realidade, ela se faz a partir da nossa percepção, da nossa interpretação, do nosso olhar. Isso não é filosofia, como diz o Hélio Couto, que é também uma outra referência que eu quero deixar para vocês, que é muito incrível, um conteúdo incrível, extenso, gratuito. E isso que a gente está falando não é filosofia, é ciência. Então está comprovado, nós criamos a nossa própria realidade. Esse é o principal conceito que a física quântica comprova e que é ele que eu acho que ele que eu quero deixar para a nossa reflexão e para a nossa instrução de hoje. A partir do momento que eu sei que está comprovado que eu crio a minha realidade, eu quero entender então como que isso funciona, né? Porque se eu crio a minha própria realidade, eu quero mudanças X, Y ou Z, eu vou atrás de como que isso funciona. Então, o processo, ele é o pensamento que gera uma emoção e essa emoção vai ser a nossa emanação. Vai ser através dessa emoção que a gente vai se expressar, a gente vai existir, né, e vai criar essa realidade. Então, se eu penso alguma coisa, se eu tenho um pensamento que me causa medo, por exemplo, penso que vou morrer, vou ficar doente. Se eu tenho esse pensamento, vou ficar doente, automaticamente isso me desperta um sentimento de medo. Eu vou emanar medo e toda a minha realidade vai ser criada para poder fazer aquele medo ser coerente. Então as coisas vão sendo desenvolvidas em cima dessa minha emoção. Ao contrário, se eu tenho uma percepção de que sou amparada por, sei lá, eu, por exemplo, sou amparada por uma força superior, uma inteligência suprema, que é Deus, que me ama incondicionalmente e que tudo que vem para o meu bem, para o meu crescimento, para a minha evolução, automaticamente a minha emoção muda. Eu sinto gratidão, eu sinto alegria de viver,
a minha emanação passa a ser nessa frequência, nessa vibração, e automaticamente a minha realidade vai ser construída em cima disso. Existem também vários documentários que mostram isso em nível celular, em nível físico mesmo, do nosso corpo físico, como que o poder do pensamento ele impacta mesmo. Então, isso é uma verdade já comprovada. Nesse ponto, o que a gente entende então? Que para eu poder mudar a minha vida e alcançar determinados objetivos que eu desejo, ou simplesmente eu quero mudar determinados pontos, eu tenho que começar através de observar os meus pensamentos. E observar os pensamentos vai passar diretamente por autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Eu preciso entender como é o meu paradigma. O paradigma é um banco de dados, digamos assim. É a lente pela qual eu vejo o mundo. É tudo que eu acredito. E tudo que foi colocado desde que eu estava no ventre, desde o momento da concepção, a toda a minha infância, toda a minha adolescência, toda a minha vida, tudo que eu fui aprendendo que era certo e errado, bom ou ruim, dentro desse conceito de dualidade que a gente vive, né, que é uma coisa muito marcante da nossa realidade. Então eu fui formando opiniões e os meus pensamentos eles vão todos girar em cima dessas opiniões. Então, se eu quero mudar pensamento, se eu quero pelo menos começar a conhecer os meus pensamentos, o autoconhecimento ele é fundamental. Eu preciso me conhecer. E uma informação também que é muito importante ser dita. Quem mais fala, que mais se conhece, é quem menos se conhece. Isso é um fato. Tá, gente? Quanto mais a gente mergulha nesse universo de autoconhecimento, mais a gente percebe que víamos a ponta de um iceberg. Víamos uma parcela muito pequena de quem nós somos de fato. Né? E aqui eu acho que inclusive chega até num limite bem interessante entre esse bate-papo que a gente está tendo e espiritualidade. Né? Eu acho que transcende, então, e chega até num ponto mesmo que supera essa vida, essa existência, essa questão. Né? E à medida que eu vou me dispondo a me conhecer, eu vou me surpreender com muita coisa. Hoje em dia a gente sabe que um ser humano, nós temos em média de 50 a 70 mil pensamentos por dia. Desses 50 a 70 mil, mais ou menos, aproximadamente aí, uns 10, 12% são pensamentos conscientes, ou até menos, tá? Até menos. São pensamentos conscientes, são pensamentos que eu realmente percebo. O outro restante todinho, ele passa despercebido, eu nem processo. O meu cérebro nem processa. Então você pensa, se eu tenho, sei lá, 50 mil pensamentos por dia, desses 50 mil pensamentos, eu estou percebendo ali uns 4, 5 mil. Isso num processo bem legal, porque tem autores que vão falar que é até bem menos. Essa outra parcela que está acontecendo ali e que eu não tenho consciência, isso também vai precisar de ser conhecido num determinado momento. Isso também vai fazer parte desse processo de autoconhecimento. Né? Então você vê como que a coisa é toda linkada. A gente começou falando da física quântica, como que a física quântica provou que nós criamos a nossa própria realidade. Sabendo disso, a gente chega num ponto que, se eu crio a minha própria realidade, eu quero então criar a realidade que me favorece, que me leva aonde eu realmente quero chegar. Deste ponto, eu começo uma pergunta, então aonde eu quero chegar? Né? Tem gente que tem isso com muita clareza, tem gente que não. Ou, mesmo quem já tem isso com muita clareza, eu quero chegar em tal lugar. Então, eu vou precisar de conhecer os meus pensamentos, entender qual pensamento está me deixando preso aqui no resultado que eu não quero, e o que eu preciso mudar para poder chegar nesse resultado que eu quero. Então, você vê, tudo é um processo. Né? E é esse processo que a gente vai ter. Aí tem várias técnicas de acesso, de autoconhecimento, de meditação, tratamentos, terapias. E aí a gente vai discorrer sobre várias delas aqui.
Mas hoje, nesse vídeo, a informação que eu quero deixar para nós é: nós criamos a nossa própria realidade. Nós criamos a nossa própria realidade através dos nossos pensamentos e emoções. 2. E para poder mudar a nossa realidade, então, a gente vai precisar de conhecer os pensamentos e as emoções. E quem disser, quanto mais a sua mente disser, eu me conheço, para mim já está tudo bem, está tudo certo, menos você se conhece, vai por mim. Não acredite. Eu tenho uma pessoa muito querida, uma terapeuta de Bioflow, a Eulália, ela me ensinou uma frase muito interessante, que ela fala: a mente mente. E se a gente fica só nessa resposta rápida da mente, ela quer o mínimo de esforço possível. Então ela fala que você já se conhece, pra que isso? Tá tudo certo aqui, vamos pra luta, vamos, não, a vida é difícil mesmo, essa coisa de querer só mudar pensamento não leva ninguém a lugar nenhum, e blá 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 blá, e a gente fica limitado. E eu tenho certeza que se você tá me assistindo é porque você já tentou algumas coisas e não conseguiu o resultado que você queria. Então pode crer, começa pela questão do pensamento, tá bom? Um beijo pra vocês e vamos dar sequência aí no nosso autoconhecimento, vamos nos dedicar a nós mesmos, porque é aí que tá a resposta pra